Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu venho nesta hora trazer uma palavra ao seu coração, que está baseado no livro de Atos, capítulo 12, e o versículo 20 a seguir, que diz assim: Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camareiro do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. E em dia designado, Herodes vestiu-se de trajes reais e, assentando-se no trono, dirigiu-se-lhe a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Louvado seja o nome do Senhor. E diz no versículo 24 que extremamente a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Eu quero trazer uma palavra para você nessa manhã, para mim, para nós, baseado nesse tema. Você acredita que Deus exalta e Deus abate? Pois é, Deus exalta e Deus abate. Deus permite o homem crescer e depois, quando o homem se exalta, ele abate. Esse homem, esse rei, ele já tinha feito muita coisa ruim. Inclusive, se você voltar atrás, você vai ver que esse homem perseguiu os cristãos, esse homem prendeu a Pedro, esse homem matou Tiago, entendeu? Tudo sobre a ordem dele. E nós sabemos perfeitamente que Deus, ele permite ao homem posições na terra. Ele permite reis, sacerdotes, governadores, presidentes. É ele que permite. Uns ele levanta para abençoar e outros ele levanta para castigar a terra, quando a terra não lhe obedece. A gente sabe que ele levantou Nabucodonosor, rei da Babilônia, para castigar Israel. Depois levantou Ciro para libertar. Isso mostra que quando Deus quer levantar, Deus levanta, e quando Deus quer abater, Deus abate. Por isso, nesta hora, eu quero trazer essa palavra: Deus exalta e Deus abate. Infeliz do homem, infeliz do ser humano, que pensar que um dia pode se igualar a Deus, ainda que ele seja governador, presidente, reis, rainha, sacerdote. Se ele pensar que ele pode se igualar a Deus, ele está equivocado. Ele vai passar por um processo tão tenebroso que ele vai se arrepender de ter entrado por esse caminho. A Bíblia conta a história desse rei Herodes. A Bíblia conta essa história que havia uma divergência entre Herodes e o povo de Tiro e Sidom. Havia ali uma desconcordância, a Bíblia não diz o que, mas havia ali, sabe, uma divergência entre eles. Eles não concordavam muito, mas o povo de Tiro e Sidom precisava das terras do rei. Quem sabe da plantação, sabe, dos cereais que lá produzia, a água, tudo que aquelas terras produzia, o povo de Tiro e Sidom se abastecia das terras do rei. Mas o rei não era muito amigável com esse povo. Mas um dia, por amizade do camareiro do rei, por nome de Blasto, esse camareiro, ele era amigo desse povo, certamente, com certeza, se não era um deles também, fez assim esse intercâmbio entre o rei
e o povo de Tiro e Sidom, a ponto do rei lhe assistir, a ponto do rei ir até eles para entrar num acordo. E a Bíblia conta para nós que esse rei, sentado no seu trono, começou a discursar, começou a falar. E o povo, vendo ele falar, me parece também que o povo acha bonito quem fala bonito, né? O povo dá mais atenção quem fala bonito, mas nem sempre aqueles que falam afinado, nem sempre aqueles que falam dentro dos vernáculos, nem sempre aquele que fala cheio de, de palavras difíceis, são verdadeiros, né? Às vezes eles têm muito orgulho de si mesmo, às vezes ele tem soberba no coração, às vezes eles são, ele olha para as pessoas e menospreza porque ele sabe ou tem alguma coisa a mais, não é assim que funciona? Pois é. Então vamos lá, vamos voltar para Herodes. Diz a Bíblia que Herodes estava discursando, falando com o povo. Quando de repente o povo diz: ô Herodes, hoje você está falando bonito, hoje você está falando afinado, hoje não é você que está falando, você está falando hoje como se fosse um Deus a falar. Você hoje não está falando com palavra de homens, hoje é um Deus que está falando conosco. É o que a tradução nos mostra, né? É o que a Bíblia nos mostra a falar. Estou traduzindo para você. Nesse momento era para Herodes olhar para o céu e dizer: toda honra e toda glória ao Deus do céu. Eu sou rei na terra porque ele me concedeu ser rei. Não, ele não fez isso. Porque o ser humano, ele é dotado dessas coisas, não é verdade? O ser humano, ele é orgulhoso. O ser humano, ele tem soberba. O ser humano, ele quer ser exaltado. É coisa lá do capiroto. O capiroto, ele não queria que Jesus se prostrasse diante dele e adorasse. Todo ser humano tem isso na sua mente. E se você e eu não deixar o Espírito Santo nos guiar e nos moldar e nos limpar, nós não somos melhor do que Herodes não, viu? Nós somos dotados de todas as coisas ruins que o diabo colocou na nossa vida quando nós se perdemos lá no Éden. Escute bem, você não é melhor do que Herodes, eu não sou melhor do que Herodes. Agora, quando nós transferimos a ele toda a honra, toda a glória, ele nos exalta. Eu estou dizendo para você que Deus exalta e Deus abate. Nesse momento, Herodes tomou a glória para si. Era para ele ter transferido para Deus. Não, meus irmãos. Eu estou aqui para entrar em acordo com vocês. Eu sei que vocês precisam de mim, eu também preciso de vocês. Mas esse negócio de me igualar a Deus, não, senhor. Deus só há um, que é o Senhor, que criou os céus e a terra. Ele é merecedor de ser chamado de Deus. Eu não. Deus não tinha feito nada. Deus não tinha feito nada contra Herodes. Mas não, Herodes recebeu para si. E a Bíblia diz em Isaías 42, versículo 8, ele diz assim, eu sou o Senhor, e este é o meu nome, e a minha glória não darei a outrem, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Louco é o homem, louco é o ser humano que pensar que Deus vai dividir a glória com ele. E o homem quer ser louvado, né? Você acha que os artistas de televisão, aqueles homens famosos, eles estão lá por quê? Primeiro, pelo dinheiro, e segundo, pela fama, de alguém estar aplaudindo eles, de alguém estar com seu nome no outdoor, de alguém estar gritando os seus nomes. Mas Deus não dá a glória dele para ninguém. O rei Herodes, em vez de pegar essa palavra e transferir para Deus, que é merecedor de toda honra, toda glória, ele tomou para si. E a Bíblia diz que nesse mesmo momento que ele tomou a glória para si, diz a Bíblia que o anjo do Senhor, no mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver glorificado a Deus. Ele recebeu a glória para si, recebeu a glória para ele mesmo, achando que era um Deus, porque estava favorecendo aquele povo, o povo estava grato por isso, e agora elogia ele como um Deus. Ele recebe a glória, e Deus olha assim e diz: o quê? Deus, está para nascer alguém que se iguale a Deus.
Deus disse: vai lá, anjo, fere ele, para ele nunca mais receber a glória que não é dele. Você está entendendo? No mesmo instante, o anjo foi lá e feriu Herodes. E a Bíblia diz que, comido de bicho, comido de verme, ele expirou. Está entendendo? Comido de bicho, ele morreu. Sabe por quê? Porque Deus não dá a glória dele para ninguém. Eu podia falar também de Nabucodonosor, que passou 7 anos virado lobisomem, porque também não glorificou a Deus, mas eu vou deixar para outra ocasião. Eu quero dizer para você tão somente aqui nesse vídeo, que eu estou trazendo ao seu coração. Se Deus te exaltou, se Deus colocou você em algum lugar, se Deus te deu alguma coisa, exalte a Ele. Transfira toda a honra e toda a glória a Ele. Não receba nenhuma glória, porque senão serás morto, comido de bicho. E tem muita gente já morta espiritualmente, porque recebe a glória para si, porque prega, porque canta, porque tem algum status, tem alguma amizade, alguma coisa, e estão mortos. A presença de Deus não está mais com esta pessoa, porque toda honra e toda glória pertence ao Senhor, não a mim e não a você. É a Deus que pertence. Se alguém lhe elogia por alguma coisa que você fez, ou por alguma coisa que você é, transfira ao Senhor toda a honra e toda a glória. Você pode, eu costumo dizer, você pode possuir avião, mansão, até dólares nos Estados Unidos. Você pode ser presidente da República. Saiba que você é alguma coisa, porque Deus lhe concedeu. Eu e tu não passamos de pó e cinza, e toda honra, toda glória ao Senhor. Herodes morreu comido de bicho, porque não glorificou ao Deus do céu. E muita gente já morreram, porque não glorificaram a Deus. E se você não quiser passar por esse processo, exalte ao Deus que lhe deu a vida. Paulo diz em Atos 17, por ele vivemos, por ele se movemos e por ele respiramos. A vida minha e sua pertence a Deus. Toda honra, toda glória ao Senhor Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e nosso Deus também. Ok? Deus abençoe você. Você entendeu o recado? Deixa Deus te abençoar. Seja qualquer pessoa que você puder ser na sociedade, possua qualquer tipo de riqueza, mas entenda que toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.